O Gangue da Bola. Muito boa tarde, bom dia ou boa noite, conforme a hora que nos estejam a ouvir. Hoje comigo tenho uma figura incontornável do desporto português, ele que é o português mais medalhado de sempre, e não só numa modalidade, mas em várias modalidades. Já vamos saber um bocadinho sobre António Bessone Bastos, ele que construiu toda a sua carreira em torno do desporto, de vários desportos, e quase sempre ligado ao Sporting Clube Portugal. É uma figura incontornável do desporto nacional, com uma carreira exemplar que iniciou na natação com apenas 3 anos de idade e que se mantém ainda hoje, mais de 7 décadas depois. Um percurso notável que tem também destaques no handball, na caça submarina e também em muitas outras modalidades, mas essas vamos descobri-las ao longo dos próximos minutos a conversar com António Bessone Bastos. Antes de mais, muito obrigado por conversar comigo e por nos contar um bocadinho desta que tem sido uma aventura bem medalhada, não é verdade, António? É verdade. Sabe que naquela altura... Vou começar por agradecer e depois dizer-lhe o seguinte: é engraçado, não combinámos e hoje faço 7-7. Hoje sou Cristiano Ronaldo duplo. Muitos parabéns. Ele é um 7, eu sou 7-7. Isto é uma parte de uma brincadeira. É o ABB 77. Mas dizer-lhe o seguinte: eu sou de uma época em que havia muitas dificuldades e muitas faltas de condições, mas sou de uma geração que conseguimos contornar isso. Aproveitámos muito bem o pouco que nos deram. E eu estou-me a referir não só a mim, mas a muitos rapazes e raparigas da minha geração que marcaram muito o desporto nacional. Foi uma fase bonita, até uma certa altura, porque... não havia os dopings, não havia, era realmente um desporto saudável. A partir de uma certa altura comecei a perceber-me da entrada desses problemas que hoje em dia nos afligem. Para dizer também que naquela época os prémios que nos eram dados, não havia grandes taças, mas haviam medalhas maravilhosas, os troféus eram bonitos, lindos de se ver. Eu hoje sou presidente do Sport Algés Afundo, tenho aqui coisas que estou a recuperar, coisas que praticamente estavam perdidas, estavam ao abandono, por algumas direções que aqui passaram, que isso é outro dos problemas do desporto português, é a falta de dirigismo e a falta de respeito que as pessoas têm pelos clubes. Para mim, o máximo que existe são os clubes que eu representei, tenho o maior respeito, porque se não fossem os clubes, eu não tinha sido o que fui. E muito mais ter pertencido ao Sport Algés Afundo, muitos clubes, mas os principais foi o Sport Algés Afundo, foi o Sporting, que isso é uma alavanca muito grande para depois me ajudar naquilo que eu fui, porque se eu tenho... Há pouco falava das medalhas e dos troféus que eram muito bonitos, mas também havia um prestígio diferente e um respeito muito grande por os atletas que se calhar hoje em dia também não há tanto. Hoje em dia há muito dinheiro, mas se calhar às vezes o prestígio e o respeito acabam por ficar um bocadinho aquém. Sabe, o desporto hoje em dia é um grande negócio. E repare, fazem-se provas, organizam-se nas várias modalidades e depois quando chega ao fim, os organizadores o que é que dão? Dão um bocado de plástico, dão um bocado de coisas compradas na loja dos 300, isso é muita falta de respeito que existe mais no nosso país. Porque eu quando vou à Espanha, eu saio, mesmo com a minha idade, master, eu saio de Portugal para o estrangeiro, eu recebo coisas maravilhosas. Eu não ando aqui à procura de medalhas, nem de troféus, eu estou numa época agora que eu tenho que ser uma imagem para aqueles mais novos que estão a começar, saberem, para chegar a 77 anos e estar a pensar ainda em fazer os triatlos, em ir lá fora, nadar as águas do ar. Eu não tenho que provar nada a ninguém. Eu tenho uma obrigação, como atleta, antigo atleta, de trazer comigo, ser a bandeira de muitos da minha geração que foram esquecidos com o passar dos anos. Eu sou a bandeira deles. Porque sem eles eu não tinha sido nada.
Uma andorinha não faz a primavera. Por isso eu digo sempre que os clubes, eu falo muito quando as pessoas dizem mal dos clubes, muitos colegas que eu vejo dizem o Sporting assim, o Benfica assado, o Porto assado. Tem que pensar, a mentalidade tem que ser outra. As pessoas têm que pensar que as pessoas que, lá, quando eles estiveram nesses clubes, que se portaram mal, foram pessoas, foram seres humanos. Isso vai existir sempre. Os clubes são intocáveis. Não foram os clubes, exatamente. Os clubes, nós dirigentes, nós atletas, nos clubes, somos como a água a passar para esta ponte. A gente passou, outros virão. O clube é sempre o mesmo. São clubes centenários, merecem o nosso respeito. E é feio nós cuspirmos no prato que nos deu de comer. Diga. Ia-lhe perguntar, para voltarmos um bocadinho atrás e até para entrarmos um bocadinho na sua carreira, eu li aqui que começou aos 3 anos de idade, mas isto aos 3 anos de idade precisa de um impulsinho de alguém, não é por sua livre iniciativa que começa a nadar ou a correr ou a saltar ou seja o que for. Quer dizer, faz isso porque é uma criança e gosta de brincar, mas em termos desportivos houve por aí alguém que o levou e o motivou a iniciar esta carreira desportiva. Olha, eu comecei aqui, eu nasci praticamente aqui no Sporalgés da Afundo. Os meus pais, o meu pai foi olímpico, a minha mãe foi nadadora, também campeã nacional, a minha família, eu sou dos ramos da família, tanto o materno como o paterno. O meu avô foi para mim os grandes ídolos que eu tive na natação. Foi o meu avô Rodrigo Son Bastos, ganhou tudo o que havia para ganhar na época dele, travessias, muitas travessias, que não havia piscinas, e realmente foi um fora de série. E o Fernando Madeira, que esqueceram-se dele, foi um grande atleta. Esses foram realmente os meus ídolos da natação, foram eles. E dizem que aprendi a nadar com 3 anos, com uma boia à cintura, e um dia andar ali a brincar com os miúdos, e o meu pai resolveu tirar uma boia, tirar uma água e dizer, olha, dá aos braços, e eu parecia que estava-me a afogar, a dar aos braços, pronto. Foi assim que eu aprendi a nadar. Hoje em dia, um miúdo com meses, já há técnicas para eles não morrerem afogados, têm morrido muito miúdo, nestas piscinas caseiras que as vivendas têm e tudo. Eu digo, ponho os filhos a aprender logo de bebés, quem tiver essas facilidades, mesmo aqueles que não têm, que vão a anos e vão a festas, se querem ter uma certa segurança, é pôr os bebés logo de pequeninos, que essa aprendizagem, olha, eu aqui no Algés está cheio, veja bem o que as pessoas estão a dar, a importância, porque tem morrido muito bebé. É claro que foi aí que eu comecei, porque a minha história, eu fiz a minha biografia, que pediram, muita gente andava a pedir, eu tinha muita coisa, mas eu nunca fui de muitas biografias, mas eu realmente depois caí em mim, um amigo meu, David Carvalho, disse, pá, Toninho, tu com o espólio que tens, vamos fazer aqui uma brincadeira, devagarinho, vais escrevendo, vais dizendo, eu vou apontando e tal, e fizemos. E a minha história de vida é uma história que não é só o livro que fica, com as memórias dos meus antepassados, eu fiz o livro também para realçar grandes campeões e grandes atletas que eu tive na minha geração, que foram esquecidos. E ali no livro, eles não os deixo morrer, nunca, aqueles que já não estão entre nós, eles vão continuar. E o livro tem servido muitas vezes quando desaparece algum, não é? Ou doente, ou isto, vão ao livro buscar essas fotografias. Isso a mim, realmente, fico com uma certa vaidade, só por isso mereceu a pena fazer o livro. E depois dizer às pessoas para não ter o livro, não ler, só estar a ver fotografias, que eu sei que tem fotografias bonitas e tudo, não é tudo, devem ler o livro. O livro, quem o ler, toca a todos. E a minha infância, eu nasci praticamente morto. Fui salvo por uma parteira em casa, Cesaltina. E esse problema que eu tive de nascimento, do cordão umbilical ao pescoço, não ser oxigenado durante muito tempo, fiquei disléxico, tanto que os meus filhos todos têm toques de dislexia. Só que na minha altura ninguém sabia o que era isso. Então o que é que fazia? Diziam que eu era calão e era só à base da pancada, a reguada, que causou, quer dizer, consegui ser uma pessoa normal como vocês estão a ver agora, mas houve uma luta muito grande, porque ficam sempre
esses toques, dessas coisas, desses maus tratos que eu tive em miúdo, que hoje em dia, pois, volta e meia, anda à pancada. Agora, já estou mais velho, tenho mais calma, mas durante muito tempo eu fui muitas vezes arguido por andar à pancada. Porquê? Porque isso são as tais lacunas que se criam em jovens, porque naquela altura quem é que sabia o que era um dislexo? Nem havia quem tratasse isso. Felizmente hoje isso está, os jovens já têm um acompanhamento, os meus filhos tiveram acompanhamento, até lhe digo, um grande professor de dislexias é o professor Dr. Vítor Fonseca, foi olímpico comigo no Japão e que ainda este meu último filho foi ele que lhe deu o apoio. Em que modalidades é que participou? Para além da natação, imagino que em várias modalidades da natação, mas em que mais? Eu fui internacional em 5 modalidades diferentes e fui campeão nacional nelas, mas eu pratiquei 12 modalidades. Naquela época eu tratei a minha dislexia sem saber com o desporto. Eu tinha dificuldade em estudar e então todo o tempo que eu tinha era para me agarrar uma raquete de ping-pong, era para agarrar uma bola. Estou a falar numa fase em que os miúdos hoje em dia têm 20, 30 bolas e eu tinha que fazer uma bola para ter uma bola, ou ia à taberna aqui de Choro Almeida para ir buscar aquela, para arrebentar a lata, para ficar com uma bola de caoutchouc que apanhava um bocado de chuva, parecia mais uma bola de rei que uma bola de futebol, mas era à base das bolas de ténis e das bolas de trapo que eu fazia. Se calhar daí de ter praticado rugby também. Também joguei no Bolonense e fui uma taça latina. Só que isto tinha que ser mais ou menos bem organizado e eu esses esportes do rugby, do basquete e tudo, faziam um complemento para a natação, porque nós na minha época, nós não tínhamos piscinas de inverno. Havia uma piscina no Algés, um tanque, com 16 metros, e foi aí que nós nos preparámos para os Jogos Olímpicos de Roma e para os Jogos Olímpicos de Tóquio, numa piscina. Repare bem as desigualdades, mas mesmo assim, com essas desigualdades, para as pessoas terem uma ideia, hoje, felizmente, as condições são ótimas, temos condições para ter campeões, só que também aparece sempre aqueles males, é que aparecem os iPads, os iPods, os telemóveis, e a juventude não tem, hoje em dia, não tem as condições boas que eu tinha, que era parques, ruas. Hoje em dia um miúdo que faça o que eu fazia na rua, andar a jogar ao salto, ao avião, deitado na rua, ou a jogar de sarjeta a sarjeta, ou aqui em campo, essas coisas que me ajudaram a fazer aquilo que eu mais tarde ia fazer, foi isso. E depois aquela ginástica, que os professores, que aquela ginástica que as pessoas dizem, uma ginástica parva, não. Aquilo era uma sincronização de movimentos que nós conseguíamos ter de bebés. Ora, eu com 5 anos era disléxico e era, como a gente costuma dizer na escola, aquele miúdo é um tantã. Eu era gordinho, tinha dificuldades de equilíbrio e até me puseram uns óculos e taparam-me uma vista, os médicos na altura e tudo. E eu, quando começo, e os meus pais, os estudos, eu disse há bocadinho, eu não conseguia estudar, levantava-me às 5 horas da manhã, queria, mas não conseguia. E as pessoas não percebiam. Como é que era o tratamento? Pancada, reguadas na escola, até que chegou a uma certa altura, aí por volta dos 8 anos, quando veio o doutor Iocos para Portugal, 8, 9 anos, então aí emancipei-me, comecei a alargar e depois já não batia quem queria, já era, começa aí a minha revolta. Mas boxe desportivo nunca praticou? Diga? Boxe desportivo nunca praticou? Pratiquei, treinei boxe, judo, karaté? Judo, karatê, fiz essas coisas todas com grandes professores. E estamos a falar de natação? Kobayashi, era como complemento da natação. Os meus professores foi o melhor que havia na altura. Foi o mestre Cerveira no karatê, foi o Kobayashi no judo, o Dr. Iocos na natação, que também me dava judo, só que não me deixava ter cinto, que era para não fugir, está a ver? Isto tem tudo, aqueles princípios. Os meus pais
Os meus pais, aos 8 anos, quando eu fui ao Belenenses, jogar à baliza, naquelas equipas que havia do Quaresma, e que eu faço uma grande exibição numa equipa B contra a A, e que a equipa B, onde eu jogava, ganhámos 1-0, Futebol. e que o Quaresma me deu 8 tostões para eu vir às Salésias para continuar a treinar. Quando o meu pai me apanhou os 8 tostões dentro do bolso, perguntou-me quem é este dinheiro? Deram-me, não vais mais. Tirou-me as bolas todas, tirou-me tudo e mais alguma coisa. Foi um choque grande, porque eu era louco por bolas, louco por bolas. E então aí foi uma das fases más da minha vida, foi tirarem tudo o que era bolas e tudo para me obrigarem a nadar. E os 8 tostões? E os outros todos também ficaram, naquela altura era assim, era uma maneira de me castigarem, foi tirarem os outros tostõezinhos que era para ir para as Salésias, que eu naquela altura já era malandrote, até os outros tostões eu poupava, que eu ia na pendura, era aquela altura da gente andar nos elétricos na pendura. Uhum. Mas recapitula-me lá então os desportos: natação, pesca submarina, pesca desportiva, futebol, pelo que eu percebi, não é? Onde eu me distingui foi na natação, foi na caça submarina, foi no handball. No handball tive muitos anos como guarda-redes da seleção, e fui campeão nacional 8 vezes, 4 taças de Portugal, 3 supertaças. Com o Sporting. Muita coisa bonita, e sabe que o melhor disso tudo não foram os troféus que eu ganhei. Foi as pessoas, as amizades que eu granjeei. Naquela altura o desporto era diferente, nós queríamos ganhar, era desporto, nós não éramos amigos, éramos inimigos, éramos adversários. Eu hoje tenho sabe, e hoje isso é uma coisa bonita, falo com eles, salvo raras exceções, há sempre uma ovelha ranhosa no meio destas coisas. Ainda há pouco tempo um rapazito que jogou contra mim, até foi bom jogador, que era do Porto, médico, e escreve no Facebook a falar no Sul, ele era do Norte ou do Sul, e eu tive que lhe chamar a atenção, que ele, na minha época, levou a sério, que é normal, pronto, nós tínhamos uma grande equipa, e nós respeitámos os adversários, mas também gostava que nos respeitassem com as condições e com a categoria que tínhamos e com a equipa que tínhamos. E eu tive que lhe dizer que ele, apesar de ser do Norte, eu ser do Sul, que eles, para equilibrarem alguns jogos connosco, tiveram que vir buscar a rapaziada do Sul. Por isso, isto quando começam a falar do Sul e do Norte, um país tão pequenino, é verdade. Causa-me uma certa repulsa, porque nós somos tão pequeninos, e estas desuniões que alguns políticos querem fazer, eles podem nos fazer, que a gente não liga nenhum. Agora, no desporto isso não pode haver. Somos todos, temos trabalhado todos para o mesmo, para o país, para sermos melhores e não sermos anões com a mania que somos gigantes. E isso é o que me chama a atenção. António, lembra-se da primeira medalha que ganhou? Eu acredito que se lembra, não é? Olha, a primeira medalha que eu ganhei foi na travessia do Tejo, tinha 8 anos. Foi uma taça, foi um boom que deu aqui com 8 anos. No meio dos homens e das mulheres e tudo, atravessar o Tejo, foi a primeira, foi uma taça. Em 1953, essa taça ainda a tenho comigo. E há pequenas coisas, tenho muitas medalhas, tenho cerca de 2.000 e tal troféus, estou a dá-los. Agora vou para o Museu do Sporting de Leiria, vou querer dar uma série de coisas que tenho oferecido como recordação a amigos, porque eu não quero na minha casa fazer uma casa-museu. Estas coisas têm que estar ao público. Eu tive uma série de coisas no Sporting, no Museu do Sporting, no número 1, na Leiria. Mas infelizmente, quando o Bruno Carvalho esteve na direção do Sporting, eu não critico isso, ele tirou-me as minhas coisas e de alguns atletas antigos do Museu do Sporting. Entre isso, tirou-me uma camisola que tinha 5 títulos nacionais, é pentacampeão. Ora, as taças que tirou e uma série de troféus, eu deixei, ficou lá para a retaguarda. Sporting, infelizmente, não é como o Porto, o Porto tem o seu museu, tem alguns 7.000 metros quadrados. Sporting não tem, o Benfica não tem muitas coisas, mas pronto, e tiraram. Essa camisola está no museu de um amigo meu, as minhas faixas de campeão
Também dei a esse meu amigo, que é o Seixas, que fez um museu do Sporting, uma coisa particular, em que os antigos atletas estão-lhes a oferecer, estão coisas do Damas, do Carvalho, do Solipa, Américo Solipa, do Carlos Lopes, do Aldo Galega, do Joaquim Ferreira, todos grandes atletas. Eu não vou dizer mais, que há um filme sobre isso, é bonito. E eu agora, para a Leiria, também vou dar um espólio que eu tenho, que são para aí são 50 e não sei quantos quilos de medalhas que eu tenho, que o Museu de Leiria, lá o senhor presidente tenho a certeza que vai fazer uma coisa bonita com isso. E vou dar outras coisas. Sabe, eu para o Sporting, estou a falar com o presidente Varandas, porque eu não quero estar a pôr e mentira. Eu quero dar ao Sporting, que é o clube que tem condições, quero um cantinho pequenino, para lhes dar as medalhas principais. Minhas condecorações todas são muitas, e muitas medalhas de mérito, muitas sócios de mérito, todas e mais alguma coisa. Eu só não tenho, a única coisa que me falta, e não vou receber de certeza, porque não quero, é uma condecoração dada pelo Presidente da República. E vou dizer porquê. Porque eu, quando me oferecem as coisas, eu tenho que saber quem me as oferece, e não é toda a gente que me dá uma condecoração. E eu vou dizer sinceramente, todos estes presidentes não são, como é de dizer, não são o sapatinho para o meu pé. Se fosse, na altura, o presidente Ramalhianes a dar-me essa condecoração, eu aceitava. Agora esta não. Eu vou morrer sem a ter, porque eu não a quero também. Escusam-me de mandar cartas para ir, que eu não vou. Mas já mandaram as cartas? Já tenho tido cartas, tenho tido. Mas não vou. Acho que não gosto. Não gosto porque isto, quando se dá uma coisa... eu vou-lhe só dar um exemplo. A minha primeira medalha de mérito foi dada por um grande senhor, Roberto Carneiro. Depois outras também dadas. Então estas coisas têm que ser, para mim, eu não posso, quando recebo certos prémios, por exemplo, eu vou-lhe dar, estamos aqui em conversa, eu vou-lhe dizer uma coisa. Eu recebi um prémio que nunca devia ter recebido, do Sporting, que é o Stromp. E as pessoas ficam muito ofendidas quando eu digo isto. Até já ameacei que o devolvia. E porquê? Um atleta que passou pelo Sporting, 35 anos a ganhar títulos, ganhei tudo o que havia para ganhar no handball. Fui considerado, naquela altura, dos melhores guarda-redes da Europa e até do mundo. Fui jogar ao estrangeiro. Fui convocado uma equipa a nível mundial. E o Sporting dá-me... O Sporting não, as pessoas. O Sporting não tem nada a ver com isto. O Sporting, eu é que devo ao Sporting. O Sporting a mim não deve nada. Já me deu muito mais que aquilo que eu merecia. O Sporting, as pessoas não. Deram esse prémio passado 35 anos. Quando a minha equipa, em que eu era um dos principais jogadores, deram a todos, não me deram a mim. Porquê? Porque toda a vida fui uma pessoa, quem me conhece, sou uma pessoa séria. É feio estar a dizer sério. Passei por federações, passei por clubes, passei por todo lado, nunca recebi um tostão, nem como dirigente, nem como atleta, zero. O único sítio onde eu ganhei dinheiro é com a caça submarina. E com a caça submarina servi-me desse dinheiro para me deslocar ao estrangeiro e levar comigo o capitão de equipa e um barqueiro, isso, para me ajudarem. Porque, está a ver, não podia chegar lá de mãos amarradas. António, mas para além do desporto tinha outra profissão? Eu tinha... Faça-me só um favor. Consegue-me só baixar um bocadinho da tampa do computador que tem à sua frente? Ora, aí está. Está melhor assim? Não está, mas está bem. Não, mas vou baixar mais. O que é que não, subir, pronto. Nesse caso é subir, sim. Pronto. Eu vou-me pôr direito. Sabe que eu sou muito desassossegado, apesar de ter 77 anos, estou sempre a meter. Mas eu agora vou olhar para ali. Mas eu estava-lhe a perguntar qual era a sua profissão para além do desporto, que já é sim, muito, não é? Eu vou-lhe dizer, eu durante... o meu livro é muito bom, eu
vou ao livro. Eu já o tenho, mas. Está aí. Eu já o tenho, mas vou ser sincero, ainda não o li. Eu vou dizer que é engraçado o seguinte: eu, com 17 anos, já estava a trabalhar. Foi um primo meu, Besson, Pedro. São dois Pedros. Um Pedro que eu dizia que era da Garan e o Pedro da Fábrica de Portugal. São dois grandes primos que me lançaram aí, que me deram a possibilidade. Um deu-me a possibilidade de eu tirar a carta, depois paguei. O outro deu-me emprego na Garan. A partir daí comecei a fazer da minha vida profissional curta o que fazia no desporto, tentar ser o melhor em tudo. Foi assim que eu lutei, foi a trabalhar. Quando as pessoas dizem, não, que eu era um privilegiado, tinha uma habilidade, é mentira. Foi sempre o trabalho. Eu, enquanto os outros trabalhavam 7 horas, eu tinha que trabalhar 14 para ser como eles, ou um bocadinho melhor. E era isso que eu procurava, e no treino é a mesma coisa. Porque tu eras habilidoso. Não é verdade, treino. Eles treinavam 3, 4 vezes por semana, eu treinava todos os dias 2 vezes. Pronto, isto é a minha vida profissional, isso foi o princípio. Depois fui para a tropa, e quando vim da tropa trabalhei em brinquedos, como inspetor e depois como vendedor de brinquedos também. Era o melhor que havia a vender, percebes? A vender brinquedos para os Chaves e Feist, para a Concentra e isso tudo. E a jogar no Sporting, naquela altura que havia, já queriam pagar um dinheirinho para passagens ao país para aquilo, eu disse, não quero dinheiro nenhum, quero um emprego. Porque nessa altura haviam mais clubes atrás de mim, porque estava a marcar aquela época, não é? Como guarda-redes, dando bola de 7, também joguei 11, mas eu disse sempre, não quero dinheiro, quero emprego. O dinheiro gasta-se, cria um emprego. Porque no emprego o que é que acontece? O emprego dá, para quem gosta de trabalhar e gosta de evoluir e gosta de ser o melhor, eu sabia que dando-me um emprego eu ia por ali acima. E foi isso que aconteceu. Estive na Vari, comecei como vendedor na Vari, tive um grande homem também, que isso é preciso dizer o seguinte, a gente também na vida tem que ter sorte, porque eu tive em tudo, todos os sítios onde passei, pelo Sporting, pelo Bolonenses, pelo Oriental, pelo Algés, pelo ACM, pelo Atlético de Algés, Liga de Algés, todos os sítios esses onde eu fui campeão, tive grandes pessoas ao pé de mim a ajudarem, porque eu tinha um feitio difícil. E repare, com o meu feitio difícil, brincalhão e meio maluco, era um rapaz livre e levava tudo à brincadeira, arrastava, era um líder, mas também de miúdo também cometia ali as minhas irregularidades e loucuras, às vezes fazia coisas, andava com uma espingarda a tiros às vezes às pessoas e tal. Era preciso alguém que tivesse paciência para me acalmar e para aproveitar o que eu tinha de bom. E foi isso que conseguiram fazer de mim. Por isso, isso tenho que agradecer, e o livro também está aí, é o agradecimento que eu deixo. Quer dizer, isso é um livro que está aí, nós vamos todos embora, talvez até eu vou ser obrigado a ir ao meu funeral, mas há uma coisa que você pode ter a certeza, é que isso aí, ninguém vai apagar isso. António, para além de tudo, também teve a Eu tinha que dizer, por exemplo, eu, naquela altura que estava a perguntar do emprego, eu trabalhava na Vari, depois pescava também, que naquela altura não havia azai, e eu vendia muito peixe, apanhava muito e vendia muito peixe. E com isso tudo, arranjei 2 sócios e fui o representante de uma marca de material de mergulho, que era a Bochá. Fiquei com os barcos da Zodiac, motores Honda, fui o melhor vendedor de motores Honda na altura, a Yama, e eu fui convidado várias vezes para ir ao Japão como o melhor vendedor. Pronto, essa firma também foi importante na minha vida, mas sempre a fazer desporto. Levantava-me sempre às 5 horas da manhã, muitas vezes a trabalhar, estava-me a 1 hora, dormia 4 horas, cheguei a ter desgastes nervosos e teve coisas, pronto, fases menos boas, mas consegui fazer aquilo que eu queria, que era continuar a fazer o desporto e a ser campeão, e pronto, e cá estamos, graças a Deus. António, mas houve outra área da sua vida onde também conseguiu ganhar, que foi na família.
Na família. Pois é, os filhos. Os filhos. É verdade. Ouça, e é uma família grande. E olha, eu estou agora numa fase menos boa, que tive um filho, teve um acidente grande. Acabei de vir do hospital de o ver, teve esmagamento de uma perna, tíbia, prónio, aquilo foi está ali uma coisa um bocado. A vida é assim mesmo, e é preciso ter força para estas coisas mesmo. Nos momentos maus é que se vêem as pessoas. E eu lá estou, apesar de ter sido ao longo dos anos um pai um bocadinho ausente, mas nunca lhes faltei nos momentos difíceis. Eu estou sempre na primeira linha. Quantos filhos são? 5. E se às vezes sou criticado por ser o pai que foi um bocadinho ausente, tenho a dizer, a minha resposta é o seguinte: o ausente tinha isto, dei um andar a cada um dos filhos, dei as mulheres também ficaram bem. Depois de tudo isso, sempre estive com 3 filhos, mulher a dias, criada, costureira, a mãe deles em casa e os sogros também a ajudar. Por isso está a ver que não fui assim um pai tão ausente, só que tinha que fazer muitas coisas. E algum deles deu em desportista ou nem por isso? Não, campeão. Tenho um que é o que mais parecido comigo, que é o Rodrigo, que é esse que teve agora o acidente, foi várias vezes campeão de bodyboard. E esta explicação dos meus filhos, uns do rugby, netos do bodyboard, isso tem uma explicação. É assim, não há ninguém que não tenha medo do insucesso. E os meus filhos, eles que tinham jeito para fazer, esse o Rodrigo, tinha jeito para jogar handball, tinha jeito para nadar e tudo. E porquê é que ele fugiu dessas modalidades? Porque as pessoas, em vez de estarem caladas, não é, diziam sempre: Rodrigo, puxa, tens que ser melhor que o teu pai. Ora, o insucesso é uma coisa, o ganhar, o perder, o não conseguir, isso é um medo que não pode existir, mas que aparece. E hoje em dia, quando se está a falar de certos problemas da vida das pessoas e no desporto, os psicólogos, é muito importante o que se tem debatido ultimamente, porque há pessoas, uns são mais fortes, outros são mais fracos. Eu fui sempre, e a gente tem um caso, por exemplo, do Fernando Mamed, foi um grande atleta, do melhor que a gente teve, e no entanto ele precisava ter levado ali uns toques que era muito importante ter sido acompanhado. Na altura não se ligava muito a isso. Eu não precisei, nunca precisei disso, eu sempre gostei sei que ao ganhar, ao perder e ao empatar isso a mim é que me excita, é chegar ao dia da prova e não saber o que é que vai acontecer e saber que quando acabar, se perder, é o princípio de uma vitória, porque eu depois não paro de treinar, não paro de tentar por todos os meios, honestos, é preciso dizer isto, que hoje em dia há muita aldrabice, o desporto está muito aldrabado. A gente vê jogadores a correrem hoje de uma maneira para jogar contra uma equipa. Depois, passados 5 dias, jogam com uma equipa fraca, perdem. Porquê? Porque a gasolina acabou. E não é só, estou-me a referir, não é só no futebol. Sim, pronto, sim. Tem sido uma capa grande. As outras modalidades, a gente também vê o que é que acontece, não é? Uhum. E de todas as medalhas que ganhou, qual é aquela que lhe deu mais prazer? Qual é aquela que se lembra com mais saudade? Foram muitas, e eu ainda não disse o número, acho que são à volta de quê? De 1.500? Mais. Muitas. Troféus. Sim, pronto, troféus, ganhar, digamos, ganhar lugares de pódio, vá. Qual foi aquela que gostou mais de ganhar? Qual é aquela que nunca se vai esquecer de certeza absoluta? A primeira com 8 anos, essa é uma taça em prata, é uma coisa que eu guardo, é uma relíquia, mas tenho mais. Tenho uma que eu ganhei ao campeão olímpico, já não está entre nós, o João Boateng, foi a primeira medalha olímpica pela França.
é o João Bata, ele foi campeão olímpico dos 400 e dos 1500, e eu ganhei-lhe, eu tinha 14 anos, ganhei-lhe uma travessia nas Astúrias, uma prova de 7.000 metros, e eu ganhei-lhe, aquilo foi um boom também a nível europeu, também foi. Depois tenho também uma coisa, não é bem uma medalha, eu às vezes apareço aí quando havia inaugurações, a minha mãe cozeu-me as minhas medalhas num avental, e um avental muito grande, cheio de medalhas, e esse avental foi cozida, uma medalha, uma a uma, e quando estou, às vezes, inaugurações, eu fui sempre porta-estandarte, por causa de ter muitas medalhas e ser uma figura aqui do Algés, então, desde miúdo tenho sido porta-estandarte. Isso também é uma coisa engraçada, que ao longo dos anos tem sido, já quando estava nos salesianos, era aluno, era sempre o chefe de turmas, escolhiam-me sempre um malandro para tomar conta da turma. E dizer-lhe o seguinte, tem esse avental também uma coisa que é uma coisa que eu também guardo com muita saudade, não só por ter sido, eu tenho 3 aventais desses, como eu estava a dizer, então, são 50 quilos de medalhas só nesses 3 aventais, e normalmente eu ponho 2, quando foi a inauguração do pavilhão João Rocha, eu o que é que fiz? Pus um avental para trás, outro para a frente, e depois pedi a um amigo meu, grande, que também foi campeão comigo no Sporting, o Alfredo Pinheiro, para ele levar o terceiro avental. Mas ele teve vergonha, isto é para toda a gente, aquilo não foi roubado, não há que ter vergonha. E é engraçado que essas coisas, há umas coisas, está a ver, eu tenho vários aventais, mas aquele é que marcou, é o primeiro, é a primeira medalha. Essa taça que eu tenho, que é uma taça muito bonita, que eu quando ganhei lá nas Astúrias, eram cerca de 1000 atletas, e com holandeses, americanos, franceses, eu ganhei. Dizer que eu em 1963, antes de ir para os Jogos Olímpicos, quando me tiraram o meu treinador, Iocoche, aquelas coisas que os dirigentes faziam do antigamente, coisas políticas, que o Algés, o presidente era comunista, e então havia uma perseguição ao Algés naquela altura, que realmente era a potência da natação, a nível europeu, do clube, era uma potência. E então castigaram, eu tive 16 meses sem treinador, também está num livro, isso foi um crime. E então eu engordei vários quilos, não me deixavam treinar, depois arranjaram um treinador daqueles de andar a ensinar a nadar como um cinto, e deram-me cabo 8 anos de trabalho, é um crime. Isso também, eu não vou falar em nomes, mas no meu livro lá está o nome, porque eu não brigo em serviço. Isso é um livro que está aí com verdade, dou a quem doer. Eu até digo sinceramente, nesse meu livro, há pessoas que me criticaram, mas quando a gente escreve e escreve aquilo que é verdade e aquilo que a gente sente, ninguém tem que ficar. Eu, por exemplo, disse que os meus pais não tinham sido os pais que eu teria merecido. Pelo filho que eu fui, que eu os ajudei, fui eu que lhes fiz obras na casa, a primeira televisão, e eu fui sempre um miúdo que sofri na pele aquela maneira de ser antigo. Eu sei que não era flor que se cheirasse, era um miúdo muito arreguila. Basta dizer que eu com 11 anos, mais o filho do coveiro do cemitério, tínhamos um negócio, e ele, quando havia o funeral, que não eram muitos, o que é que ele fazia? Ligava para mim, Toninho, está aqui um funeral. Então, quando era gente assim, namorados e assim, malta nova, para o funeral era muitos ramos, era ramos de rosas, cravos, era jarros, era coisas, e o que eu vendia mais aqui em Algés, ao pé da drogaria de Algés, eu trazia um cesto, uma bicicleta, ia buscar aquilo, sentava-me ali e vendia. O que eu vendia mais era os mounqueiros com efeitos, que era o que eu vendia mais barato. Está a ver? Ao fim do dia, o que subjava, dava às mães das minhas amigas aqui no Algés. E o que é que elas faziam? Iam dizer à minha mãe, dona Bevinha, olha que o Tony anda-lhe a roubar dinheiro. Epá, a minha mãe
ao dia 3 já não tinha dinheiro no porta-moedas, via-se aflito. Eu é que juntava com os meus negócios, com a venda de berlindes que eu roubava, essas coisas todas, de coisas de miúdo maluco, e essas flores e tal, eu é que juntava uma guitazinha no mielheiro, que era um mielheiro que eu tinha para enganar as pessoas. Aquilo tinha um código, aquilo tinha era o as de espadas, paus, eram os 4 naipes, e quem carregasse para abrir o mielheiro, carregava no as de espadas, abria o mielheiro. E a minha mãe pedia-me a chorar, que não tinha dinheiro para pagar aqui ao Sr. Almeida na esquina, eu estou aqui perto, aqui na Avenida dos Combatentes, a chorar. Epá, e um dia ela já sabia o código do mielheiro, e eu tinha junto, naquela altura, gostava muito, 2 moedas Donas Marias, sentadas na cadeira. Isto é para a malta antiga que me tiver a ouvir, vai-se fartar de rir. Epá, até essas 2 moedas a minha mãe agarrou nelas, e uma delas disse para a outra, lá vai a gente dar uma volta, e já eu estou a inventar. Mas limpava-me o dinheirinho todo. E então a minha mãe, epá, quando iam dizer que eu estava a roubar dinheiro, ela não sabia de onde é que vinha as flores. E a primeira coisa que ela fazia, onde é que foste buscar as flores? E batia-me. E há um dia que ela batia-me sempre, normalmente 13, 14 vezes por dia. E eu dizia-lhe, ela, mãe, hoje só me bateu 12, toma, veio logo uma chapada. Era assim, as educações. Para manter a média. Era. O que está a falar agora? António, e rivais? No desporto, e rivais, quais eram os mais apetecíveis? O Belenenses, o Porto, o Benfica? Quem? Jogos, rivais, a natação. Sei que há aí uma grande rivalidade com a natação do Belenenses, não é? o Belenenses sempre grandes equipas. E eu tenho o Belenenses, tenho um certo carinho quando jogava contra o Belenenses. Porquê? O meu avô foi o fundador do Rego do Belenenses. O meu pai jogou no Belenenses, também foi. A minha família, os meus tios, que foram todos olímpicos em Helsínquia, era tudo pastel, era tudo belenenses, não é? A gente hoje em dia, eu chamo pastéis aos belenenses, como chamam lagartos ao sportinguista, como chamam lampiões. Mas é com o máximo de respeito que eu tenho com os clubes todos, porque eu na minha família tenho belenenses, tenho benfiquistas, tenho sportinguistas, trato-os todos da mesma maneira. E há uma coisa que não vem a discutir, nem religiões, nem política, nem futebol. É uma coisa, e mesmo assim, muitas vezes, sportinguistas que vêm falar comigo para dizer mal, eu pergunto-lhes logo assim, que número de sócio é? Eu sou simpatizante. Já não dá tempo para a gente estar aqui a conversar. É o meu caso. Mas nós é diferente, estamos aqui profissionalmente. Não, mas sabe o que é? Que as pessoas gostam sempre de tirar abaixo. Porque as pessoas, se não houvesse quem perdesse, tem que haver quem perca. Essa é a grande verdade. A coisa que é isto. A derrota é o princípio, se a gente pensar bem, é porque qualquer coisa não esteve bem. Ou porque o adversário é melhor. Se é melhor, nós temos de dar os parabéns. E sabe o que é que acontece? É que eu, nos adversários que tive, o Porto, grande equipa, o Benfica, grandes equipas, grandes amigos que eu tinha ali. E depois o que é que acontece? Acontece que nós precisamos uns dos outros, porque depois vêm as seleções, não é? Vêm as seleções. E eu falo muito de pessoas que me ajudaram, e eu tenho um guarda-redes que o Porto se esqueceu dele, não sei porquê. Foi um grande guarda-redes. Era o meu ídolo dos guarda-redes, foi o meu ídolo. Chamava-se Ferro. E sabe o que é triste? É que até o próprio filho dele, que eu quero falar com ele, para dizer aquilo que o pai foi e não foi, não sei o quê, fogem. Isto é uma coisa que eu nunca pensei. Esse Ferra foi comigo a uma seleção. Eu fui fazer o Norte-Sul. O Sul não era normal, ganhou, eu fui guarda-redes do Sul, ganhámos ao Norte. Os guarda-redes escolhidos foi o Ferra, como número 1, e eu como suplente. Ele aleija-se a 7 minutos de jogo contra o Brasil, e eu era um miúdo, não é? Ele já é um homem. E ele diz-me, puto, ajuda a gente. Ele aleijado. Parece que estou a vê-lo, por meio das pernas, a falar comigo e tal. São coisas que nos marcam,
E depois o que é que acontecia? Quando eu ia jogar ao Porto contra ele, eu, às vezes estava em casa dele. Já reparou? Isto é criticado. É criticado tanto por portistas como sportinguistas, está a ver? Porque o desequilíbrio, quando existe, existe em todo lado. Há gente boa em todo lado e há gente má em todo lado. Agora, nós, o desporto, isto tem que dar uma volta muito grande. E o poder político é o grande responsável por tudo o que está a acontecer. Primeiro, o apoio ao desporto. Se não forem as autarquias, o desporto está. Outra coisa que eu vou lhe dizer, tenha máxima consideração por estas modalidades que há agora, os deficientes, esta gente toda que tem sido campeonatos, medalhados, os meus parabéns, as minhas felicidades e que eles continuem a fazer aquilo que gostam e o país tem que apoiar esta gente. Só uma coisa que eu não percebo, é que tive numa reunião no outro dia, quando foi os orçamentos, e estão a dar mais dinheiro para os deficientes do que depois para as pessoas saudáveis. Ora, equilibrem, deem aos dois a mesma coisa. Não se pode, por votos, para terem votos quando são necessários para ganharem os lugares, para ganharem os tachos, não podem estar a brincar com estas coisas. Porque amanhã depois o que é que querem? Querem medalhas. E as medalhas hoje não é como no outro tempo. Até porque os votos são todos iguais. Hã? Os votos são todos iguais. Os votos são iguais, mas dá mais nas vistas aparecerem a dar medalhas a um atleta que está em cadeira de rodas ou que está não sei o quê, do que está a dar a um tipo que ganha uma medalha numa modalidade, um tipo que vai aos Jogos Olímpicos. Ouça, é assim como eu lhe estou a dizer. E mais, no meu tempo, isso só aparecia, muitas vezes eles só apareciam, por isso é que eu digo, não se pode receber de toda a gente essas condecorações e essas coisas que eles fazem, nem toda a gente pode receber. Estas coisas tem que haver verdade nestas coisas. E é que eu vejo é que há muita falta de verdade. Que eu vejo gente a ser condecorada, altas individualidades, pessoas que só fizeram mal ao desporto e só fizeram aldrabice e recebem. Eu não quero medalhas dessa gente, não me quero envergonhar amanhã de estar a ter uma medalha que outros tiveram e que não a mereciam. Se é uma gaveta cheia de medalhas, chegam ao fim do ano e começam a ver como é que vão despachar as medalhas, não contem comigo. Essas não as quero para mim. Muito bem, António, estamos a terminar quase a nossa conversa. Deixa-me só perguntar-lhe como é que está a sua carreira desportiva, porque isso continua no ativo, não é? Olha, a minha carreira desportiva acabei hoje, sabe que a gente com esta idade, a carreira, eu um dia vou ter que acabar, não é? E a minha carreira desportiva, o que é que eu tive azar porque quis fazer a travessia, agora com o Covid, paguei para fazer os campeonatos da Europa na Turquia, ficaram com o dinheiro. Depois quis fazer a travessia de Gibraltar, que é uma coisa que não é oficial, aquilo é uma brincadeira, que há muita gente que tenta fazer daquilo uma prova oficial, que aquilo não tem nada de oficial, é um negócio. Mas pronto, como há muita gente a fazer aquilo, eu também gostava de fazer. E a minha, falando a sua pergunta, a minha carreira é aquilo que a saúde me deixar. Eu hoje acabei de fazer 50 km de bicicleta, não tive bicicleta em miúdo, mas agora estou-me a dedicar mais ao ciclismo. Para quê? Quer fazer um triatlo olímpico, quer fazer uma brincadeira, sabe? Tudo na base da brincadeira. É para o triatlo olímpico, tem que treinar, porque vou nadar 1500 metros, para mim é fácil. Mas depois andar 40 e tal de bicicleta, já não é, para ter um certo andamento, já não é brincadeira, e depois 10 km a correr, para 77 anos, é capaz de ser uma coisa engraçada à minha medida. Depois quero continuar a fazer até, enquanto me sentir bem, ir ao estrangeiro fazer umas provas de águas abertas e talvez de piscina também, fazer. Mas repare, os Masters não é para a gente estar aqui, eu não tenho necessidade de estar provar nada a ninguém. O que eu vou fazer é o seguinte, é ver poucos do meu tempo
poucos do meu tempo, que a partir de uma certa altura houve muita gente também a tomar aquelas porcarias que a gente sabe. E essa malta tem ido. E então é um prazer para mim ver pessoal do meu tempo que teve juízo. Esses estão lá para competir comigo. E isso é uma festa. Esses estão lá para competir, souberam gerir a sua vida. Aqueles que quiseram ganhar de qualquer maneira, pagaram. António, E tem outra coisa. Continua a apanhar percebo. António, tabaco, álcool, Agora é mariscadora. tabaco, álcool e essas coisas foi sempre zero ou QB só? Tabaco e álcool e essas coisas foi sempre... Nada. Olha, eu há várias coisas que eu não... Tabaco, álcool, sou capaz de beber uma pinha de vinho tinto, se estiver acompanhado, mas não exagero. Café, gosto muito de café. Se eu beber mais que 2 cafés num dia, depois castigo, no dia seguinte já não bebo nenhum, porque é para não estar... Quem manda, isto a cabeça é que manda, não é... Está a perceber? O meu comando é que eu não posso estragar. Os exageros não podem. Quando a gente começa... Tabaco, sou contra o tabaco, fujo do pé de quem... E estou sempre a mentalizar, tenho tirado muita gente do tabagismo. Vou dizer uma coisa, não percebo, tento compreender esses vícios, mas continua a ser muito difícil entrar na minha cabeça e mentalizar-me de que coisas que nos dão cabo da saúde, que as pessoas não percebam isso. Eu percebo que, pronto, somos diferentes, somos iguais, mas há pessoas que não querem e não há nada a fazer. Tudo o que for, como de tudo, sou capaz de beber um branquinho também, gosto muito de beber depois de um esforço, beber uma cervejazinha preta com uma gemada, gosto dessas coisas, procuro tomar não muitas vitaminas, que não fui habituado a isso, mas tomo um Centrum mais 50, que acho que aquilo também não é grande coisa, não faz grande coisa. É como o melhoral. Diga? É como o melhoral. Pois, eu acho que o que faz bem é tudo aquilo que é natural. Claro. Uma boa fruta, uma boa alimentação, cuidada, isso é que é bom, que nós temos que fazer. Isso é que... E controlar, não é? O que a gente gasta, porque estar a pôr aqui vitaminas para dentro do cabedal, só porque dizem que as vitaminas vão fazer o fígado trabalhar mais. Também não pode ser saudável. Não tomo nem proteínas, não tomo nada desses chás, de coisas, essas brincadeiras que dizem que melhora o rendimento. Olha, eu vou-lhe contar aqui uma coisa, que cada um é como cada qual. Eu fui a Espanha lá no negócio e fui de madrugada com um amigo. E nós tomámos, estávamos com sono e esse meu amigo disse, olha, vou ali parar, eu tinha bebido um café e passado 2 ou 3 horas disse, estou a ficar com sono, vamos ali, vamos tomar um Red Bull. Eu fui tomar um Red Bull. Sabe o que é que aconteceu? O Red Bull. A malta nova hoje então, isso é uma brincadeira, tomam 2, tomam 3, tomam sei lá o quê. Eu tomei o Red Bull, eu tenho um pulso, o meu pulso está entre os 42 e os 44, tenho um pulso baixo, tenho um pulso ainda de atleta. Sabe o que é que acontece? Tive a 78, estava-me a apetecer sair do carro em andamento. Pois. Está a ver o que é que estas coisas fazem? É preciso ter muita atenção, está a ver? Eu tenho um pulso de 40 e tal, que é um relógio, e se eu tiver 58, o pulso estiver-me a bater por qualquer coisa, ou um cansaço a 58, eu tenho que tomar qualquer coisa para me acalmar. E sim, porque estou uma excitação aí, porque não estou habituado a ter o pulso assim em repouso. Muito bem. O Red Bull, quando eu vejo os jovens na noite, hoje tomam 3 e 4, vejam o que é que eles estão a fazer ao organismo. Estão novos, mas vão pagar isso. Pois vão. Muito bem, António, olha, eu sei que não tem vícios, mas hoje é dia de festa, faz anos. Hoje se beber um copinho também não faz mal nenhum. Quanto ao tabaco, também lhe aconselho a que não fume, porque eu já me deixei disso, graças a Deus, e acho que estamos muito bem sem fumar. Olha, e vou dizer mais uma coisa. Diga. Ao longo da minha vida, o tabaco
para namorar, eu fui sempre um bocado namoradeiro. Também tenho que dizer. Eu também Quer dizer, você tinha que ter algum vício, não era? tinha que ter, é verdade. E sabe o que é engraçado? Sabe o que é engraçado? É que mulher que fumasse não tinha hipótese nenhuma estar ao pé de mim. No seu tempo era mais raro. Mesmo que eu treinasse a dar beijinhos num cinzeiro ou qualquer coisa, não me conseguia habituar. Muito bem, António. Agradeço muito por ter conversado comigo. Penso que ficou muito por dizer, mas as conversas são assim, temos tempo. Vamos falar outra vez. Conversamos mais vezes, obviamente. um E agradeço-lhe então por me ter dado este momento de conversa. Quanto ao Gangue da Bola, regressa para a semana e, como sempre, faço o convite a todos aqueles que nos ouvem de que regressem para nos ouvir mais uma vez, porque de facto isto não faz sentido nenhum sem ter quem nos ouça. E é por isso que eu todas as semanas renovo o meu convite a todos aqueles que nos ouvem de que continuem a fazer parte deste gangue. O Gangue da Bola.